Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu quero saber quem é que treina até a falha, hein? Vamos falar um pouco sobre o método exaustão. Então fique ligado aqui no canal Movimentos em Foco. Eu sou Vitor Santos e sejam muito bem-vindos. E antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante e se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai até ganhar mais massa muscular só com o conteúdo que vai ter aqui hoje, beleza? Não se esquece de comentar também no canal. Isso é muito importante, a participação de vocês, para que a gente possa analisar se vocês estão realmente gostando do assunto. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o treino. Então vamos lá, meus amigos. Atualmente, o que se diz a respeito do método exaustão na literatura? De modo resumido, a literatura vem sugerindo pra gente que o método exaustão, ele é basicamente você treinar até a falha concêntrica. Ou seja, você realizar o maior número possível de repetições com uma carga pré-determinada, sempre mantendo a melhor técnica possível, tá bom? Não adianta fazer o método de exaustão, o método de treinar até a falha, se você compensa com outros músculos, você compensa o movimento, não faz o método com a maior eficiência possível. Porque se você compensa, você está mais sujeito a lesões, caso não saiba compensar, e você não vai tirar o maior proveito da carga também. Lembrando que existe o método roubada, que a gente vai ver mais para frente. Como hoje o assunto é a exaustão, vamos focar que primeiro você precisa ter a maior qualidade do seu movimento. Você tem que dominar a técnica para depois em si você começar a utilizar o método até a falha. E ainda se tratando dos aspectos gerais desse método, é legal que a gente possa estar observando que esse método não é indicado para indivíduos iniciantes. Por quê? Um indivíduo iniciante é interessante que ele treine com uma carga mais baixa para que ele possa sofrer uma série de adaptações já neuromuscular e adaptações estruturais no próprio corpo dele, que vai permitir com que ele desenvolva e o corpo dele realmente aprenda sobre o exercício físico. Com isso, no decorrer do tempo, ele vai dominar mais a técnica e vai passar a ser um indivíduo intermediário. Então, o indivíduo iniciante, ele deve passar por uma série de adaptações que serão relacionadas com a variabilidade do exercício. Ou seja, o cara que é iniciante, a menina que é iniciante, eles precisam mudar os estímulos frequentemente para que o corpo dele entenda que ele está praticando aquilo naquele momento. Já no nível intermediário e avançado, o indivíduo começa a ter mais consciência sobre o movimento. Ele domina um pouco mais a técnica. Então é interessante que esse método seja utilizado principalmente por indivíduos intermediário para avançado. Até mesmo dependendo do nível do intermediário, ainda não seria tão interessante você aplicar. Mas quem vai determinar isso é o próprio indivíduo, se ele está treinando bem, e o professor que está supervisionando aquele treinamento. Então, para você que quer passar esse treino para o seu aluno, para o aluno da academia que você trabalha, é muito interessante primeiro você analisar se o indivíduo consegue dominar a técnica do movimento, se o indivíduo é capaz de realizar aquele exercício sem que ele sofra algum tipo de lesão ou algum tipo de disfunção do movimento que vai prejudicar os ganhos dele no futuro. E mais um ponto, dentro dos aspectos gerais sobre esse método, seria a escolha dos exercícios, porque é interessante que você escolha sempre exercícios mais seguros. Exemplo, se você vai realizar no agachamento livre o método de exaustão, sem ter ninguém para te acompanhar, você está sozinho na academia. Se você falhar com aquela barra, com aquele peso determinado que você esteja fazendo, você pode sofrer uma lesão, porque você pode acabar caindo com aquela barra. Porque se você vai treinar até a falha, teoricamente você não conseguiria mais levantar o peso. Então imagina que você está com 50 quilos aí na barra e você vai agachar até a falha. Quando você falhar, se dentro da sua academia não tiver aqueles apoios laterais do agachamento, você pode sofrer uma queda com aquela carga, fraturando assim até a sua coluna, dependendo do jeito que você cair. Então sempre escolha exercícios seguros, de preferência nas máquinas que permitem que você coloque suportes de segurança. Por exemplo, se você quer fazer um agachamento, mais uma vez, você pode usar a máquina do Smith, onde possui algumas travas que, se você falhar, você deixa a barra apoiada aí
e consegue sair com segurança. Porque segurança vem sempre em primeiro lugar, galera. Não adianta você querer inventar moda, sendo que você não vai praticar aquele exercício com segurança. Então, primeiro ponto, treine sempre com segurança. E para que a gente possa analisar melhor esse método, nós precisamos primeiro falar o que seria a fase concêntrica e excêntrica do movimento, para que assim possamos entender o que seria a falha concêntrica. Vamos de forma bem resumida, galera. Para você que é leigo ou para você que é estudante de educação física e ainda não viu sobre isso, vamos falar de forma bem resumida. A fase concêntrica do movimento seria basicamente, tá bom? Basicamente, quando a musculatura está se encurtando, e a fase excêntrica, quando a musculatura está se alongando durante o movimento. Analise o movimento de bíceps com halter, por exemplo, também conhecido como rosca bíceps ou rosca halter, entre vários outros nomes aí popularmente conhecidos. Quando você está subindo o halter, está flexionando o cotovelo, a sua musculatura responsável pela flexão do cotovelo, entre eles o bíceps braquial, que você já deve estar imaginando aí, seria a fase concêntrica, subindo o halter. Quando você está subindo, fase concêntrica. Por quê? Você está encurtando a musculatura. E quando você está resistindo à descida do movimento, resistindo à descida do halter, seria a fase excêntrica, onde a musculatura está se alongando, está gerando uma força para que o halter não caia com a sua mão. Você não pode soltar o peso, você tem que descer ele também bem controlado. Então isso é um exemplo do que seria a fase concêntrica e fase excêntrica do movimento. E agora, partindo do ponto que você já entendeu o que é a fase excêntrica e concêntrica do movimento, vamos continuar analisando o movimento de flexão de cotovelo, o exercício de rosca bíceps, rosca halter, tanto faz. A falha concêntrica seria basicamente quando a musculatura já não é mais capaz de vencer aquela resistência. Vamos a um exemplo. Se você está fazendo o bíceps, o exercício de flexão de cotovelo, com 10 kg de cada lado no halter, a sua musculatura ela vai gerar uma força equivalente àquela carga. Por exemplo, se a carga pesa 10 kg, a sua musculatura vai fazer uma força adequada para que ela possa levantar aquele peso. E a partir do momento que a sua musculatura não é mais capaz de vencer aquela força, vencer aquela resistência, que nosso exemplo é o halter, você chegou à falha concêntrica do movimento. Você fez até a sua musculatura não ser mais capaz de levantar aquela carga. Você vai tentar vencer aquela resistência e não vai conseguir. E para que possamos falar de forma mais ampla sobre o método de exaustão, é importante a gente falar sobre outro tipo de falha muscular, que como alguns autores denominam, é a falha voluntária. Como ocorre a falha voluntária? Entende-se que a maioria dos indivíduos que acham que treinam até a falha concêntrica, aí é importante a gente analisar as duas, na verdade não treina exatamente até a falha concêntrica e se interrompe o exercício algumas repetições antes de alcançar a falha concêntrica. Entre esses motivos seria dor, fadiga, desconforto, entendeu? E por que nós podemos falar sobre essas duas? Porque o método de exaustão, a princípio, foi utilizado primeiramente com a falha concêntrica máxima. Então, o indivíduo ele treina até a exaustão mesmo, até ponto de ele não conseguir mais vencer aquela resistência. E com o tempo foi analisado que vários desses indivíduos não chegavam exatamente à falha concêntrica, chegando à falha muscular voluntária. Mas calma, você pode sim realizar o método de exaustão com a falha voluntária, porém saiba que o método foi constituído com a falha concêntrica da musculatura. Falando mais a respeito da falha voluntária, seria você terminar, igual eu disse, o exercício antes da falha completa. Isso nós chamamos de manter repetições de reserva. E é bem interessante a gente trabalhar isso diariamente, porque você pode evitar possíveis lesões e você também permite que o indivíduo se recupere melhor para realizar a próxima série. E com o intuito de entender melhor sobre as diferenças entre a falha muscular concêntrica e a falha muscular voluntária, alguns autores, como Nóbrega, lá em 2016, eles levantaram alguns estudos a respeito de quais seriam as diferenças entre treinar com ambos os métodos. Então eles separaram um grupo de indivíduos que treinou até a falha concêntrica
e um grupo de indivíduos que treinou até a falha muscular voluntária. Lembrando que a gente está falando de forma bem resumida para que vocês entendam, tá bom? E os resultados desses estudos foram bem interessantes também, porque analisaram que aparentemente os estudos sugeriram que você treinar até a falha concêntrica e até a falha muscular voluntária promoveram basicamente os mesmos resultados, tanto de hipertrofia e de força. Isso colabora para que a gente entenda que de repente treinar até a falha concêntrica não seja interessante para todos os indivíduos que se propõem a treinar até a falha concêntrica. Ah, mas Vitor, treinar até a falha concêntrica então não é necessário? Treinar até a falha muscular voluntária é o que há de mais novo? Não, galera, a gente não está aqui para separar o joio do trigo. Estamos aqui apenas para analisar os métodos de treino mais seguros e mais eficazes para vocês. Então, o indivíduo que treina até a falha concêntrica pode não ser o mesmo que vai treinar até a falha muscular voluntária. E isso está ok, porque vamos supor, se a pessoa é um atleta, ela tem capacidade de alcançar aquela falha concêntrica com muito mais facilidade, entre aspas, tá bom? Facilidade, porque a gente sabe que é um método muito exaustivo, como o nome já sugere, do que uma pessoa comum, como por exemplo, um praticante de musculação mesmo, que não queira competir. Então você pode analisar se para ambos os indivíduos seria interessante treinar até a falha. De repente para o atleta, o fisiculturista, treinar até a falha faz a diferença na competição dele, faz a diferença no resultado final dele. E lembrando que essas pessoas, tanto o fisiculturista, o atleta em si, quanto as pessoas apenas praticantes de musculação, não devem treinar até a falha sempre, e sim ter um período adequado para que elas possam periodizar aquele treino e assim realizar com mais segurança. Então o treinador do fisiculturista, do atleta, ele vai saber exatamente onde encaixar, quantas vezes encaixar aquele tipo de método na periodização daquele atleta. Já você, praticante de musculação, pratica apenas porque você gosta, você pode sim treinar até a falha concêntrica, mas de repente para você seja mais interessante e mais seguro você treinar até a falha muscular voluntária. Mas também a falha muscular voluntária não é você, estou fazendo exercício, cansei e parei. Não, é você tentar chegar no seu máximo. Mas saiba que mais de 90% das pessoas que acham que treinam até a falha concêntrica nunca atingiram a falha concêntrica da musculatura. Entendeu? Essa porcentagem que eu tô falando para vocês é de forma bem geral, tá? Não estou me baseando em nenhum estudo para falar que realmente 90% não atinge. Mas apenas para vocês entenderem que realmente muitas pessoas consideram que chegam até a falha concêntrica e não passaram nem sequer perto. Ah, mas Vitor, faltou você falar sobre falha excêntrica. Galera, lembrando que esse vídeo vai falar mais sobre o método de exaustão, então a falha excêntrica não se encaixa muito bem aqui. E para que o vídeo não fique muito extenso, eu resolvi falar apenas da falha concêntrica e da falha voluntária, tá bom? Mais para frente eu posso estar fazendo sim um vídeo falando sobre falha excêntrica, tá bom? Então saiba que existem vários outros tipos de falha, entre elas a falha excêntrica, porém não vamos abordar no vídeo de hoje. E agora, após analisarmos tudo isso, vamos pincelar algumas coisas importantes que passamos por esse vídeo e pontuar fatores chaves para você que quer desenvolver com o seu aluno, seu cliente, de repente, esse método, ou para você que já pratica e quer saber um pouco mais sobre o método de exaustão. Vamos lá então. Fatores importantes que você tem que ter em mente quando você realiza ou prescreve esse método. Lembrando que não é um método para você utilizar sempre, principalmente falando de falha concêntrica, porque você torna o sujeito muito mais propenso a desenvolver qualquer tipo de lesão. Vamos supor, pode ser uma lesão por esforço, pode ser um estiramento muscular, entre outros fatores. E você também torna o sujeito mais suscetível a entrar em overtraining. Então saiba exatamente os períodos adequados para você utilizar esse método com o seu cliente, com o seu aluno, ou para você mesmo fazer esse método. Então o interessante seria que você não passasse de 6 a 8 semanas realizando esse método. Então primeiro ponto chave, saiba equilibrar esse método na periodização do seu cliente ou na sua periodização, tá bom?
Outro ponto importante, a escolha dos exercícios deve ser feita de maneira fria e calculada. Porque você não vai colocar o seu aluno ou você mesmo vai realizar esse exercício, vamos supor, num supino reto com barra livre. Por quê? Se a sua musculatura falhar, aquela barra vai cair sobre o seu peito e você pode sim se machucar ou até acontecer algo mais grave, machucar alguém que esteja perto de você, entre outros. Então sempre treine com segurança, escolha exercícios mais seguros, como por exemplo realizar, como eu falei por exemplo do supino na barra livre, seria uma alternativa viável e mais segura você realizar o exercício supino na máquina. Então, o primeiro ponto foi equilibrar esse método na periodização. O segundo ponto é saber escolher os exercícios. E o terceiro ponto também seria você saber descansar o indivíduo. Você proporcionar àquele indivíduo que esteja fazendo aquele método períodos adequados de descanso. Porque você não pode exigir exatamente do indivíduo que treina até a falha que ele realize logo depois o mesmo exercício com a mesma carga, dando um intervalo bem curto, porque ele vai ter uma queda de rendimento. Se você quer desenvolver mais o rendimento dele, seria interessante você dar um período maior de intervalo, um período maior entre os treinos também da semana que você quer realizar com aquele método. Quinto ponto, segundo alguns autores, o treino até a falha se mostra bem mais interessante quando realizado com uma carga mais baixa, porque você evita lesões e você consegue submeter aquela musculatura a um tempo muito maior sob tensão, que isso vai refletir diretamente em outros métodos que futuramente iremos analisar aqui no canal, beleza? Então se você gostou desse vídeo, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, caso não tenha feito isso, ativar as notificações, que é muito importante para o YouTube entregar mais o nosso conteúdo para vocês. Também já te convido a mandar esse vídeo para aquele seu amigo que acha que sempre treina até a falha. Será mesmo que ele treina? E a pergunta também que não quer calar, será que você também treina até a falha? Deixa aí nos comentários depois que você treina até a falha, que eu tenho certeza que nessa hora vai aparecer todo mundo que treina até a falha. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Também uma proposta diferente, mostrando mais sobre métodos de treinamento para vocês. E nos vemos nos próximos vídeos aqui no Movimentos em Foco. Valeu!